E aqui é interessante que no título dos eixos aparece essa opção aqui, ó, vertical secundário. E aqui você pode colocar temperatura. Fala pessoal, tudo beleza? Wagner aqui novamente. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês duas tabelas e a gente vai tentar escolher o melhor gráfico para essas duas tabelas. Vocês vão ver que essas tabelas são um pouco diferentes das tabelas anteriores, tá? Em algumas aulas anteriores eu mostrei uma tabelinha para você que tem os meses do ano passando, ou seja, os dados estão ordenados, estão organizados, tá? Então janeiro é o mês 1, fevereiro é o mês 2, assim por diante. E dados de temperatura. Então a gente tinha uma variável, tá? Uma variável numérica aqui, e uma variável que é uma categoria, que são os meses, mas esses meses estão ocorrendo ordenadamente, tá? Então não tem como se colocar abril antes de fevereiro, por exemplo, tá? Não, janeiro é sempre mês 1, fevereiro é sempre mês 2, assim por diante. Só que agora a gente tem outra variável numérica, que é a pluviosidade. E aí, qual gráfico utilizar, tá? Se você quiser, você poderia fazer um gráfico de colunas? Até poderia, mas a gente já viu que quando a gente tem dados ordenados, tá? Organizadinhos assim, numa ordenação, do menor para o maior, né? A gente pode fazer um gráfico de linhas. Nesse caso, você já vai notar que tem alguma coisa muito estranha nesse gráfico aqui. Como assim muito estranha? A temperatura, ela vai até mais ou menos 30, tá? E a pluviosidade vai até 400. Então, note que essas duas mensurações elas têm tamanhos diferentes. A pluviosidade até 400 e a temperatura só até 30. Então, dá uma discrepância. A gente, olhando os dados, já vê que tem uma discrepância. Mas por que o Excel não conseguiu organizar essa discrepância, né? Por que ele não conseguiu trabalhar com essa discrepância? Ele simplesmente fez um eixo aqui, que ele chama de eixo principal, colocou de 0 até 450, que é mais ou menos até onde chega a pluviosidade, e colocou os dois dados nesse mesmo eixo. Então, é um problema, porque, na verdade, esse eixo aqui, ele está mesclando, está juntando temperatura e pluviosidade. E isso não pode acontecer, porque eles têm métricas diferentes, tá? Wagner, como que eu soluciono isso? Tem várias formas, tá? Uma delas é clicar com o botão direito, alterar tipo de dados e vir aqui embaixo, ó, em combinação, tá? Eu prefiro um jeito mais rápido, eu clico em uma das informações do gráfico, botão direito, e aí aparece alterar tipo de gráfico de série, e aí já vem direto para a combinação. Aí o que acontece? Aparece o gráfico como ele está, né, exatamente como ele está, e aqui as informações, então temperatura está no gráfico de linha, pluviosidade no gráfico de linha também. Só que não está selecionado o eixo secundário, só tem um eixo primário que o Excel falou, é de 0 até uns 400, então vou colocar tudo nesse eixo aqui. Se você selecionar, por exemplo, a temperatura no eixo secundário, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a temperatura no eixo secundário. Agora você consegue ver que a pluviosidade, que é o que está em laranja aqui, ó, e a temperatura, que é o que está em azul, elas ambas estão em uma unidade padronizada. A pluviosidade você tem que olhar aqui e a temperatura você tem que olhar aqui. Tá? O Excel sempre organiza assim, ó, quem está no eixo principal aqui, então você olha aqui, quem está no eixo secundário aqui, então você olha aqui, tá bom? Vou clicar em OK para vocês verem como ficou. Então aqui eu tenho um gráfico de temperatura e pluviosidade que você tem que lembrar de olhar para o lugar certo, né? Mas esse gráfico dá para você melhorar ainda bastante, tá? Quem já viu aí gráficos da geografia, né? Esses gráficos climáticos, percebem que na verdade o pessoal geralmente coloca a pluviosidade em colunas assim, tá? E a temperatura coloca num gráfico de linha, só para mostrar que são realmente coisas diferentes, tá? Então, assim, nesse caso, por que é interessante fazer isso? Porque a pluviosidade está numa métrica, que é milímetros, e a temperatura está em outra métrica, que é graus Celsius. Então, faz até sentido você colocar gráficos diferentes. E aí você melhora, né? Eu acho que pluviosidade, vamos pintar a pluviosidade de azul, porque eu acho que fica mais claro, né? Da gente entender. E a temperatura, vamos colocar a linha da temperatura, vamos colocar como linha vermelha, tá?
E aqui tem outras coisas que você pode fazer, por exemplo, pode tirar o título, clica aqui no gráfico, vai aparecer design do gráfico, você vai colocar adicionar elemento do gráfico, e aqui é interessante que no título dos eixos aparece essa opção aqui, ó, vertical secundário, e aqui você pode colocar temperatura, mensurada aí, né, em graus Celsius, e no título dos eixos, no eixo principal, você coloca lá pluviosidade, por exemplo, né? Ou precipitação, né? Eu botei pluviosidade mesmo, então pluviosidade. Tá? E aí você já está melhorando o gráfico, já é um gráfico muito melhor do que aquele gráfico inicial de linhas lá, né? Onde não tinha nem padronização dos eixos. Mas Wagner, ainda está estranho, né? Porque os números estão voando aqui, né? Como que eu faço para consertar isso, né? Bom, para fazer esse gráfico ficar mais parecido aí com um gráfico um pouco mais formal, você pode clicar aqui, tá? O botão esquerdo e depois direito, formatar eixo para abrir essa caixa aqui. Você vai clicar aqui nessas 3 barrinhas e vai procurar aqui embaixo marcas de escala, tá? E aqui eu vou colocar a marca de escala interno. Tá vendo que apareceu umas barrinhas aqui? Vou fazer a mesma coisa aqui. Quando você sai de um e vai para o outro, você já consegue fazer rapidinho. Na linha, tá? É na linha e não no preenchimento. Você consegue mudar, ó, mudei para preto. Aqui eu vou fazer a mesma operação. Dá para fazer o mesmo aqui embaixo, né? Já que aqui embaixo foi uma cor diferente. Notem que o gráfico já está bem melhor, né? Agora você consegue ver aqui a variação a cada 5 graus, aqui a variação a cada 50 graus. Dá para mudar essa variação, tá? Aqui, se você clicar em formatar eixo de novo, dá para você mudar as unidades. Vamos colocar aqui de 10 em 10, ó. Tá vendo? E aqui dá para fazer a mesma coisa. Dá para você colocar ao invés de 50 em 50, bota de 100 em 100, tá? Ah, Wagner, mas... Opa! Bota de 100 em 100. Ah, mas ficou estranho, porque foi até 500 e eu acho que deve ficar mais perto do 400. Você pode mudar aqui o mínimo, tá? Os valores máximos e mínimos. Não tem muito problema. A temperatura, por exemplo, você achou meio estranho, né? Que a temperatura, na verdade, foi até 30 graus e aqui está um gráfico até 40. Então, você pode vir aqui e colocar o máximo no 30. Tá? E aí você tenta padronizar. E se você tiver mais gráficos com essas mesmas informações, tenta padronizar esses gráficos aí, tá? Então, eu queria mostrar esse gráfico para vocês e esse outro, tá? Nesse outro, por que eu quero mostrar? Porque aqui você tem anos passando e 2 variáveis que são diferentes, né? Número de produtos e faturamento. Nesse caso, se você tentar rodar um gráfico de linhas ou de colunas, tanto faz, vai dar um problemão aqui, tá? Por que um problemão? Porque ele está colocando anos, produtos e faturamento dentro do seu gráfico. Mas não é isso que você quer que os anos fiquem aqui. O que você faz? Aquele procedimento, né, que eu já mostrei nas aulas anteriores. Clica aqui no botão direito, no eixo que você quer mudar, selecionar dados, tira os anos, tá? Ele vai sumir daqui embaixo quando eu clicar OK. Editar, e aí você coloca os anos aqui. Deu um OK, pronto. Já começou a consertar o gráfico, né? Aqui ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, estão os anos passando, né? Mas ainda falta consertar o quê? Ainda falta você consertar essa questão, né, de faturamento e produtos terem unidades diferentes. O que você pode fazer? Aquele mesmo esquema, tá? Clica aqui com o botão esquerdo, depois direito, procura alterar tipo de gráficos, vai cair no gráfico de combinação. Nesse caso, produtos, eu vou colocar colunas e vou colocar o produtos como eixo primário e o faturamento como eixo secundário, tá? O faturamento vindo para cá. Eu acho que fica mais interessante assim. Você pode modificar, né? Colocar produtos como eixo secundário, mas eu sempre penso no seguinte: o produto ele vem primeiro do que o preço dele, do que o valor que você vende. Então eu acho mais interessante colocar o produto, nesse caso, no eixo principal. Sempre tenta pensar assim: o que depende do que? Nesse caso, o preço depende do produto, não o inverso, né? Não tem como você ter um preço sem produto, mas o produto tem como você ter sem preço. Então, o produto você coloca como principal e os valores aqui de faturamento como secundário. E agora você clica OK e edita o gráfico da maneira que você achar melhor. Então, assim, note que, dependendo do gráfico, você pode ter um pouquinho mais de trabalho, mas depois que você se acostuma,
rapidinho você consegue trabalhar com isso, tá? Então, a diferença é que o conjunto de dados que eu estou mostrando para você escolher fazer esse tipo de gráfico, é que o tamanho das unidades sejam muito discrepantes, tá? Ah, Wagner, e se fosse, por exemplo, temperatura de 2 locais, né? Aí talvez você poderia fazer 2 gráficos de linha para os dois, tá? Ah, e se eu quiser comparar produtos de um ano e produtos de outro ano? Aí talvez 2 gráficos de colunas ou 2 gráficos de linhas, né? Na verdade, 2 linhas no mesmo gráfico, 2 colunas no mesmo gráfico, tá? E aí você já tem com essas aulas até aqui um leque bastante grande de opções, e olha que eu só trabalhei com gráfico de linhas e de colunas, ok? Espero que a aula de hoje tenha sido útil para vocês. Um abraço, tudo de bom.